A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a nossa guerra espiritual. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vivemos em um mundo de guerra espiritual. As forças espirituais lutam constantemente pelas almas dos homens. Nós, como cristãos, precisamos entender como isso funciona para sabermos pelejar com sabedoria e vermos as vitórias de Deus em nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa nação e em nosso mundo. Não podemos fugir dessa realidade, pois ela ocorre com ou sem a nossa intervenção. Satanás não para seus ataques. Ele está tramando como atacar a igreja do Senhor, como parar você e eu de pregarmos o Evangelho. Ele deseja levar a maior parte do mundo para o seu reino de trevas. Deus tem seu exército e requer de cada um de nós, dentro do ambiente físico e espiritual em que vivemos, lutar contra essas forças da maldade e destruir suas fortalezas. Você, como filho de Deus, tem a obrigação de conhecer e se envolver nessa guerra e obter vitória pelo nome de Jesus. Você pode dizer, eu não dou importância para isso, mas o fato é que a tua vida, tua família, aqueles que estão por perto de você, muitas vezes vão pagar um preço alto pela tua negligência em querer ou não lutar. Lembre-se disso. Deus nos chamou para uma batalha que já está ganha, pois Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. No entanto, existem guerras menores ou batalhas menores do dia a dia que o Senhor permite que passemos para nos fortalecer e fazermos, então, nos tornarmos vencedores. Pedro fala que Satanás é como um leão que ruge ao redor. As forças do mal existem, são reais, elas querem impedir a tua vitória. Deixa eu te contar para vocês um testemunho que ocorreu comigo em 1988. Eu estava em viagem e parei na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para dormir. Havia 2 camas de solteiro naquele pequeno apartamento de hotel. Havia também junto à cabeceira um rádio-relógio. E eram 2h45 da manhã quando eu fui acordado por um som de um grunhido que vinha por trás de mim. Era um som estranho. Eu acendi a luz do abajur e me virei para ver o que estava acontecendo, e foi então que eu tive a visão mais horrenda da minha vida. Uma menininha de cabelos dourados, cacheados, bem pequena, vestindo um vestido de renda, um bordado branco e azul, claro, e um rosto todo enrugado como de uma velha, e não aparecia nem os olhos, nem a boca, nem o nariz. Eu senti na mesma hora as forças das trevas e a luta espiritual iniciou. Não sei por quanto tempo fiquei lutando para tentar dizer o nome de Jesus. Dentro de mim o espírito estava pronto e lutava contra aquilo, mas a minha boca estava travada e eu não conseguia fazer nada. Quando depois de um longo tempo consegui dizer, balbuciando, o nome de Jesus, então aquela aparição sumiu rapidamente como se fosse uma fumaça. Me levantei, eu estava exausto de tanto lutar. O lençol da cama ficou úmido, minha roupa estava úmida. Foi uma luta terrível. Depois de um tempo consegui, orando, me recuperar e fui então tomar um banho, troquei de roupa e me deitei na outra cama do mesmo apartamento. Quando acordei pela manhã, eu pensei comigo mesmo, que sonho terrível você teve. Foi quando olhei para a outra cama desarrumada, o lençol ainda estava úmido, e então me dei por conta que não tinha sido um sonho, mas uma experiência real contra as forças do inferno. Segui a viagem, preste atenção, você pensa que terminou? Segui a viagem na noite seguinte, estava na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e novamente às 2h45 da manhã fui acordado, só que agora por um barulho muito forte, como se a porta do apartamento tivesse sido derrubada. Acendi a luz do abajur, mas a porta estava lá. Mas eu estava ouvindo passos e um rugido de leão. Olhava para os lados, não via nada, mas ouvia os passos e o rugido.
Mais uma vez comecei a lutar espiritualmente e aquele animal invisível chegava ao ponto de bufar e eu sentia o vento saindo da sua boca e soprando no meu rosto. Mais uma vez, não sei quanto tempo fiquei desta forma, pois estava paralisado, sem poder me mexer e sequer olhar as horas do relógio. Quando com muita dificuldade consegui dizer o nome de Jesus, aquilo tudo desapareceu. E não ouvi mais som, nem sentia mais aquela presença maligna. Naquele mesmo dia procurei o pastor Davi Schultz das Assembleias de Deus em Chapecó e para me ajudar em oração. Era uma batalha pesada e não queria seguir uma terceira noite lutando contra as forças do inferno sozinho. E ele prontamente orou comigo e por mim e tivemos vitória e aquilo desapareceu. Haviam coisas que depois vinha a entender que Deus estava pronto a me mostrar e revelar e que viriam a acontecer em meu ministério e na minha vida, e Satanás estava enfurecido contra mim. As forças das trevas existem. Daniel soube da luta espiritual para que a resposta às suas orações chegasse até ele. Jesus teve de enfrentar o diabo e venceu pela palavra de Deus. Paulo teve a revelação clara de nossa luta contra as forças da maldade. Satanás não quer que você tenha a visão correta desta batalha, pois desta forma ele ganha terreno. Assim ele trabalha nos corações dizendo, isso aqui é normal, isso não é do diabo, isso é coisa que acontece, são coisas da vida. De fato, tem muitas coisas na vida que são consequências naturais ou de escolhas erradas, e nem tudo é do diabo. Eu não dou glória para o diabo, não. No entanto, existem sim muitas vezes experiências e interferências demoníacas, pois as pessoas dão lugar ao diabo e ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não se contenta em roubar, mas quer matar e fazer depois disso, uma destruição de tudo que já tinha sido construído. Existem dois grupos que são um problema e que têm opinião sobre batalha espiritual nos dias de hoje. Um que os despreza essa batalha espiritual, e o outro que exagera. Temos de ter cuidado com eles, pois tanto o desprezo como o exagero vai te levar longe da realidade, longe da verdade. Para alguns, tudo que acontece consiste em batalha espiritual, e toda e qualquer luta é culpa do diabo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações. Esse também não é o conceito bíblico de batalha espiritual, e nós precisamos entender o que a Bíblia nos orienta. Temos de ter cuidado também com algumas das práticas, como quebra de maldição hereditária, mapeamento espiritual para subjugar espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca em crentes firmes em Jesus e assim por diante. Tem de tudo nesse meio. A verdade é que tem de tudo nesse meio. No entanto, a batalha existe. A Bíblia nos mostra qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e têm estratégia. Eles estão em todas as áreas da sociedade, desde os ricos até os mais pobres, daqueles que estão na política aos que nem se interessam por partido ou candidato algum, daqueles que têm cultura e estudo aos mais simples e até mesmo analfabetos. O objetivo é atrapalhar a obra de Deus. Tudo que vem para atrapalhar a obra de Deus é do diabo. Não tenha dúvidas quanto a isso. Tudo que vem para fechar igrejas, impedir a pregação do Evangelho, acabar com as Bíblias, tirar a liberdade de culto, de crença, isso tudo vem das profundezas do inferno para destruir toda oportunidade de pessoas alcançarem a salvação, terem conhecimento da verdade. Essa é uma luta clara, declarada, e que eu e você precisamos encarar de frente e lutar contra ela. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. Está lá em Efésios, capítulo 6, versos 11 e 16. É interessante guardar que a palavra cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega que significa método. São métodos usados como armadilhas. Traz a aparência que tudo é bom, mas é do diabo. Se apresenta como às vezes uma pessoa do bem, que faz coisas boas, mas o seu tento o tempo inteiro é destruir tudo que é sagrado, divino e santo.
Precisamos entender como cristãos que o espírito do anticristo já está neste mundo. E todas as forças do mal trabalham na direção dele, a fim de trazer sua manifestação perante os homens. A Bíblia diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa arma contra ele é a espada e a resistência. Paulo nos fala como um bom soldado romano que era, pois naqueles dias todo cidadão romano era, direta ou indiretamente, um soldado. Por isso ele usa a comparação da armadura de um soldado com a nossa armadura de Deus que devemos ter e usar. A palavra é a nossa arma de ataque. Isso me lembra um testemunho da esposa de um missionário no Haiti. Havia poucos dias que eles tinham chegado naquela ilha para pregarem o evangelho. E o Haiti, como muitos sabem, é uma ilha dominada por forças das trevas. Há muitos feiticeiros, satanistas, gente voltada para as forças das trevas. E esse missionário, junto com sua esposa, estava ali, por ordem de Deus, estava iniciando um trabalho, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E um feiticeiro, incomodado com o que estava acontecendo, chegou para a esposa do missionário, e ela era uma mulher de oração, temente a Deus e cheia do poder do Espírito Santo. E aquele feiticeiro jogou uma água amaldiçoada no rosto dela e disse: em 30 dias você estará morta. E aquela mulher secou o seu rosto e disse ao feiticeiro: maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. E em 30 dias o feiticeiro é que estava morto. Isso trouxe um avivamento e muitas conversões naquele lugar. E glória a Deus por isso. Quando eu era criança, com uns 10 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi algo lindo que jamais vou me esquecer, pois vi quando um ser de branco lançou uma bola de fogo na minha direção e aquilo explodiu no meu rosto. E quando me dei por conta, estava falando em outras línguas. E isso tudo aconteceu na igreja, no encerramento de campanha. Era 23 de julho de 1977. Dias depois tive um sonho que estava tentando orar no meio das árvores, mas Satanás aparecia e com medo, era uma criança, eu fugi então para outro lugar. E novamente então ele aparecia e mais uma vez eu fugia. Até que eu me lembrei, eu tenho poder. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tenho o poder do Espírito Santo, eu posso enfrentar Satanás. E vi ele distante rindo de mim, pois estava sempre... Antes eu estava fugindo dele. Foi quando me levantei e falando em línguas, fui chegando mais perto e o semblante dele então havia mudado. Não ria mais, ele ficou sério. Era um ser cavernoso, cadavérico, seco, com pele amarronzada. Não tinha esse negócio de chifre, rabo, como alguns pintam, mas era um ser horrível. E junto a uma porta, ele começou a ficar cada vez menor, até que quebrou uma perna e ficou no chão. Saí dali glorificando a Deus pela vitória e desde então entendi o que é o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o poder. A igreja do Senhor precisa desse poder. Precisa voltar às raízes e depender do poder do Espírito Santo. Eventos sem salvação até o mundo faz, shows tem por toda parte, mas o que precisa é do poder de Deus para enfrentar as forças de Satanás e vencer. O diabo ri da religião, ele ri das denominações, ri dos ideais, ri dos políticos, mas ele não consegue rir de alguém que está cheio do poder de Deus. Satanás quer levantar fortalezas e impedir o avanço da obra de Deus. E é contra isso que precisamos lutar com todas as nossas forças. Você quer vencer? Quer vencer uma guerra espiritual? Quer impedir o avanço de Satanás construindo as suas fortalezas? Então se arme com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, e você terá vitória e verá a vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.